E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer uma avaliação sobre a temporada, que eu acho justo a gente fazer uma avaliação apenas nesse momento e não nos primeiros dias que ela foi lançada, e também trazer um pouco reflexão sobre build e papo endgame, tá? Então o que que acontece? Quando é lançada uma temporada, é importante a gente dar um tempo para a temporada para que a gente entenda qual que vai ser o desenrolar dela. E aí sim a gente avaliar com base no que ela se propõe a ser, e não no que a gente gostaria que a temporada fosse, tá? Porque quando a gente analisa as coisas pelo que a gente gostaria que fosse, a conversa ela é infinita e não vai para lugar nenhum, né? E isso depende do acervo de cada um, né? Cultural, pessoal, esse acervo gamer, né, de cada um. Então vai depender dos jogos que você já tenha jogado, da perspectiva que tu tem, se você jogou Destiny 1 ou não, se você é um jogador antigo, se você é um jogador novo, tá? Então sobre o que ela se propõe a ser, tá? Que uma das coisas que eu encaro que ela se propõe a ser é um encerramento do arco da Witch Queen, né? É um prelúdio para Lightfall, né? É um fim de festa, né? Ela tá cumprindo bem seu papel, como por exemplo, ela trouxe essa missão exótica, né? Agora que a gente pode acessar pelo Elmo, né? Uma arma com um conceito de catalisador completamente diferente, uma dungeon nova que tem um boss que a gente já viu, mas que tem suas surpresas, seus mistérios, tá? E que historicamente falando anuncia, né, esse desastre que vai acontecer aparentemente, né, em Lightfall, que o Rasputin já sabia e tal, então é bem legal. E que a Ikora tá meio desconfiada do Osiris, né? Então, tudo isso anima um pouco mais a gente a continuar progredindo em termos de campanha, história, farm, né? E entre outras coisas. Então, como a temporada, se fosse para dar uma nota de 0 a 10, eu daria uns 8, 7,5, 8, tá? Pelo conceito da dungeon, pelo conceito de um catalisador completamente diferente, pela essa missão exótica, cheia de mistério, que é uma coisa que acho que a gente tinha um pouco de sentir a falta, né? Pelas armas novas, pelas armas craftáveis terem um impacto muito forte e tal. Tá? Então, eu sei que muita gente, né, tá com uma indiferença completa sobre o jogo. Eu sei que muita gente que tá chegando às vezes tá abraçando o jogo, né? E isso se dá porque a pessoa não é um jogador mais velho, mais antigo e tal, então tá tendo que correr atrás de muita coisa. Isso dá aquela falsa sensação de jogo, né? Mas eu sou um jogador desde da Guerra Vermelha, tá? Eu matei o Gal, eu comprei Destiny 2 por R$ 200 na Battle.net, né? Eu sou um jogador relativamente velho e ainda assim reaprendendo, tá? Readaptando como jogador e consumindo Destiny de uma maneira diferente conforme vai passando as expansões, eu comecei a mudar um pouco o conceito e consigo continuar consumindo Destiny. Tá? Isso não foi grande esforço da minha parte, não, mas é de entender o que a Band está propondo pra gente. Então é o seguinte, tendo em vista, né, essa reestruturação de como consumir Destiny, eu entendo que hoje a Band não quer aquele jogador, ela não tá dando foco naquele jogador, assim, que tem 14 horas por dia para se dispor a farmar Destiny e vai te recompensar por esses farms de 14 horas por dia. Por que eu digo isso? A temporada tem 3 meses e a gente estando a 11 a mais no cap, né, da temporada, mais 11 de artefato, a gente já consegue fazer raid mestre, tá? E 11 de artefato é relativamente rápido de pegar para quem é um jogador raiz, né? E se você pegar mais 20, você está no cap completo, mais 20 de artefato com os equipamentos lá no top. Você já tá no soft completo, no cap completo. Pra raid mestre, pra dungeon mestre, pra GM e tal. Então, assim, o jogador que tem 20 horas do dia pra farmar e farma as 20, hoje ele não se sente tão recompensado quanto antes. E o jogador que tem 3, 4 horinhas por dia, 2 horinhas por dia, ele já consegue nessas 2 horas fazer, assim, boa parte do conteúdo. Tá? Ele não vai conseguir fazer os triunfos, né? Pegar o God da God Roll, porque ele farmou 50 horas e tal. Atividade, mas boas armas ele vai ter, porque ele consegue craftar, ele consegue upar devagarzinho e tal. Então, assim,
eu entendo que a Band readaptou o jogo para que o jogador mediano também conseguisse fazer as coisas e andar junto com o conteúdo, né? Porque me parece um pouco injusto você pagar R$ 300 e você só consegue consumir o jogo se você se debruçar 8 horas mais por dia, tá? Então, o padrão de temporada é um pouco esse. É conseguir trazer o jogador mediano também pro endgame. Só que tem um detalhe nisso tudo, né? Então, o que eu tô começando aqui é uma nova discussão, né? O detalhe nisso tudo é que muita gente tem falado assim: o jogo tá mais fácil, o jogo não é mais difícil, então perdeu a graça, o cara conseguiu fazer Day One, o cara é Cotô que conseguiu, o outro conseguiu fazer GM e antes não conseguia, o jogo tá fácil, eu não tenho mais destaque, eu não tenho mais prestígio como um bom jogador, qualquer um faz qualquer coisa agora, não era como... Ó, vamos lá. O que acontece? Eu acho que um jogo não precisa ser necessariamente difícil para ser divertido, tá? E Destiny, sim, é difícil, tá? Para muita gente. Então, o que eu quero dizer? Quando você pega alguns números que o bot Charlie Magni te oferece, tá? Ele te traz uma proporção da comunidade que joga Destiny, tá? Então, supondo que a comunidade joga Destiny é isso tudo. A galera que faz assalto, aí você já tá cortando uma parcela disso. Aí a galera que faz GM, você tá cortando mais ainda. Dentro da galera que tenta o GM, a galera que consegue, você tá cortando mais ainda. E dos que consegue fazendo um tempo baixo, aí você tá cortando mais ainda. Então, assim, quando a gente fala assim, agora qualquer um faz GM. Não é bem assim, sabe? As pessoas ainda precisam de ajuda pra fazer GM, as pessoas ainda precisam de ajuda pra fazer raid mestre. Inclusive, a minha Twitch cresceu muito, tá? Proporcionalmente falando. Cresceu muito quando eu abri ajuda pra fazer os desafios do Oryx Mestre, tá? Então, assim, às vezes a gente desconsidera o quanto a gente amadureceu no jogo, né? E que a gente pede pra Band, e eu não acharia ruim, tá? Mais atividade endgame. Ou, se não, mais loot pra essas atividades endgame. Ou, se não, tipo, modos mais difíceis pra essas atividades endgame. Então, por exemplo, hoje uma Nascente Mestre, ela não é tão desafiadora pra mim. Mas pro New Light que tá começando, ele vai tomar 2 tapas e vai morrer, né? Hoje, por exemplo, um Oryx Mestre não motiva tanto o jogador endgame a fazer, mas pro New Light que tá precisando das armas, ele vai querer fazer. E vai precisar da ajuda do endgame, do player endgame, né? E poderia ser um loot melhor? Poderia. As craftáveis são melhor que as sepulcrais? São. Mas a atividade tá lá, né? Então, assim, é aquele negócio. Pro jogador que farma muito, né? Não tem tanto propósito, tá ali, enfim. Isso já estamos caminhando para outra discussão. Mas o que eu quero dizer é que eu readaptei meu consumo a Destiny. Então hoje eu equilibro ele com o meu trabalho, com a minha esposa, com a minha casa, com os meus cachorros, com a minha saúde, com várias outras coisas, tá? Até com tarefas domésticas e tal. Então eu consigo hoje equilibrar tudo e consigo andar, né, junto com a comunidade no desenvolver da temporada. Então eu entendi que eu não preciso ficar 20 horas farmando. Eu entendi que eu não preciso ficar 13 horas farmando, né? Umas 3, 4 horinhas ali já tá bom, aí você já se libera, vai fazer uma caminhada, vai lavar uma louça, vai passar um pano, vai trabalhar, vai estudar um pouquinho e tal. Então você consegue equilibrar. Isso pra mim tem sido um pouco mais saudável, tá? Do que ser aquele jogador que, tipo, acordava jogando e ia até de madrugada jogando e acordava no outro dia jogando. Isso não é saudável pra ninguém, tá? Inclusive eu não recomendo. Bom, vamos lá. O que eu quero trazer mais uma discussão, tá? Então, já falamos sobre endgame, que a gente pode se debruçar num próximo vídeo melhor. Já falamos sobre a avaliação da temporada. E agora eu convido vocês a fazerem uma reflexão sobre build endgame. O que eu quero dizer com isso? Me fala uma build aí e tal, uma build de granada, uma build de não sei o que e tal. O que você faz? Qual que é a reflexão que eu quero convidar vocês, tá? Que é o seguinte, sempre quando vira temporada, a gente ganha novos mods, né? A gente ganha novas armas, a gente ganha nerfs e buffs, a gente ganha uma build diferente, né, sobre determinada arma. Bom, qual que é a lógica disso tudo? É o seguinte, quando você ganha armas novas, né, builds novas, nerfs, buffs,
Você mesmo pode pensar e montar sua build. E o que eu quero dizer com isso? Você pega o seu personagem preferido, tenta entender qual arma está dando mais dano, tá? Então, Praguejante é uma arma boa nessa season, né? A sub sempre tem se tornado cada vez mais relevante, tá? Bazooka, eu já entro no mérito da Bazooka. Então, como é que é uma build que eu tenho dado bastante dano, tenho brocado bastante DPS, né? Nas fases de dano. Essa build funciona tanto com o Arcano quanto com o Caçador. Eu não consegui montar uma build em que eu consiga encaixar emplacar esse DPS com outros personagens. Quando vira a season, você mesmo pode montar uma build. O que eu quero dizer com isso? Pega o seu personagem, vê que arma tá dando mais dano, eu já entro no mérito das bazucas, por exemplo, e usa todo esse balanceio de mods, de armas, armaduras, ao seu favor, de mods. Então você vem, ó, deixa seu personagem sem nenhum mod, tá? E vai montando conforme, tá? O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, 100 de resiliência, tá? Então você vem em cada pecinha aqui, ó, emplaca 100 de resiliência. Emplacou, vamos para disciplina, que são os dois status principais que eu canso de falar aqui. Aí aumenta a disciplina. Tá. Aqui eu ainda me sobra a capa, né? Que pode até ser uma capa artífice. Deixa eu limpar essa capa aqui. Beleza. Então eu tenho 100 de resiliência e 100 de disciplina. Posso focar em outra coisa? Pode, mas ainda não é o momento. Então vamos lá. Vamos começar pelo capacete, ou melhor, pela capa. A capa define muito o estilo de combate. Então, por exemplo, se você vai com maestro monocromático, você tem que combar o elemento das suas armas com sua habilidade. Se você vai com enfraquecer e exterminar, aí você tem que rodar uma praguejante, um lança-granada especial e tal. Se você vai de finisher, aí eu acho melhor você usar vácuo para dropar as pesadinhas, que você já ganha visibilidade e tal. Ou se você vai mais com a build de stunar campeão e tal, economizar nas armas e stunar campeão nas habilidades, certo? Então aqui define seu estilo de combate. Ó. Esse mod é muito bacana, enfim. Como eu quero, por exemplo, cadenciar bazuca e granada, eu vou pensar numa composição, tá? De trazer DPS para minha bazuca com granada. Então o que eu quero fazer? Dilatação elemental. E a gente já entra no mérito desse mod aqui. Aqui eu vou pegar um fonte de força. Aqui, um poços explosivos. Isso tudo você mesmo pode fazer, tá? Lendo os mods e entendendo como eles funcionam, tranquilo, você mesmo monta. Tá? Então o que acontece? Eu tenho um fonte de força, 2 fontes de força, 3 fontes de força. Eu tenho um dilatador de tempo elemental e tenho um poços explosivos. Então, tudo quanto é explosão, eu vou gerar poços solares, tá? Esse mod funciona assim. Então, granada, bazuca, entre os... se eu não me engano, até a super funciona, tá? Tudo que for explosivo. Inclusive, lanças-granadas de outros elementos geram poços solares. Então, a tolerância é um exemplo, tá? Então, basta explodir algo e você consegue um poço solar. Para que eu vou usar esse poço solar? Esse poço solar vai me dar um tempo muito alto, porque eu tenho 3 fontes de força com um dilatador, de aumento de dano. Se eu não me engano, fonte de força está te dando 25% de aumento de dano combado com um poço do resplendor e com outras habilidades, tá? Tem que ver quais certinhas são, mas com o poço que é o principal que a gente está pensando em DPS dentro de uma raid. Então tudo que você precisa de um mob e conseguir explodir ele com uma granada, até mesmo, se eu não me engano, com melee de detector, né? Esse melee detector aqui, ó. Ele funciona. Esse aqui. Bom, vamos lá. Então o que eu tô fazendo? Tá? Aqui, agora a gente termina de preencher nossa capa. Como eu tô de praguejante, se tiver um arcano já de praguejante, tudo bem. Você não precisa rodar isso aqui. Você pode até rodar um maestro monocromático, por exemplo. Mas se não tiver ninguém de praguejante, você pode ser o enfraquecer e exterminar. E você, além de estar dando muito dano, você está debuffando, você está ampliando, né, a quantidade de dano que o mob recebe. Tá? Aqui na perna, como não me sobra muita energia, eu posso pôr tanto um que, ao pegar num orb, eu ganho energia de granada, e pegar num orb também vai me dar vida.
Então, se você tiver sem super, né? Você precisa ter gasto um pouco da sua energia de super, né? Você pode estar rodando isso aqui pra ganhar vida e granada na faixa de dano, porque o arcano vai bater poço, vai cair órbita. Você pode pôr um coldre automático de praguejante. Aqui, você pode pôr as reservas de bazuca pra na hora de pegar a bandeira, né? Pegou a bandeira, já ganhou a reservinha, entra aqui, ó, com os mods, tá? Ó. Ou você pode até rodar assim, ou até mesmo assim, se tiver mob de longa distância, tá? Batendo e te enchendo o saco. E aqui, você pode rodar duas coisas. Eu gosto desse, tá? Esse modzinho aqui, ele vai reduzir bastante a nossa composição de granada. Tá? Ou você pode até pôr um auxílio para aquelas mini ferramentas carregar mais rápido. Então, na fase de DPS, só terminando o capacete, aqui no capacete você pode pôr ganhar energia de super com baixa de granada, ou até mesmo um localizador de bazuca para te ajudar na hora Por exemplo, fiz uma fase de dano, não terminou, você pode estar brocando uma munição ou outra, ou de repente alguém roda um finisher, ou até mesmo você, né? Na hora da limpeza, muda pro finalizador especial, finaliza 1, 2, você pode até deixar uma capa pronta aqui também com finalizadores aqui, ó, caso tenha campeão, né? Troca. Terminou, fase de DPS. Põe aqui, ó. Pá. Troca. Feito. Tá? Então, o que acontece? Minha bazuca tem demolicionista. Então, por que eu não tô usando a botinha, tá? A botinha que aumenta a super, e sim o espinha do jovem arrancar. Porque eu consigo cadenciar entre bazuca, granada, bazuca, super, praguejante, granada, bazuca. Entendeu? Então, esse DPS... estender esse DPS é mais vantajoso pra mim, tá? Do que dar uma super e uma bazucada, aí recarrega bazuca, recarrega bazuca. Então, eu consigo alternar entre praguejante, bazuca, granada, bazuca, praguejante, super, granada, bazuca. Entendeu? Então, você conseguir fazer esse flow de DPS é muito mais interessante. Fora que com transbordamento, com um peitoral pegando 2 reservas, você consegue, se não me engano, com a vingança resiana, 9 tiros. Isso já é muito, tá? Quando você alterna com outras fontes de DPS, você não consegue, às vezes, até usar os 9 tiros, tá? Eu vou pôr um vídeo no final da gente fazendo o Taniks. Vocês vão ver como a gente atropela ele, tá? Só que nesse vídeo em particular, eu tava de arcano, mas a lógica é a mesma pro caçador. Mas guerrilha já tem alguém de praguejante. Aderança, põe um mestre monocromático, né? Que aí a sua bazuca vai rodar bem melhor. Tá? Maestro monocromático com uma vingança reisiana. Tá? Ah, mas o boss é de longe. Põe uma sniper. Né? Põe Zanag, por exemplo. Dá um tiro de Zanag carregado, né? E volta pra bazuca, granada, super. Quando você deu o tiro de Zanag, se você recarregar, você já vai ter outro. Tá, então, opções de DPS você tem. Você só tem que entender como combinar tudo isso. E quando eu falo em usar bazuca, não é só usar a bazuca, tá? Pense em maneiras de alternar bazuca com granada, bazuca com Zanag, bazuca com praguejante e por aí vai. Valeu? Então, eu vou trazer também a build do arcano que eu montei, que eu achei bem bacana, que não é nenhuma novidade, mas o vídeo é principalmente pro Hunter, que é esse Hunter solar, tá bem bacana. A gente fez vários Taniks e tá tudo sendo one phase e é bem rapidinho e tá bem bacana de fazer. Valeu? Até a próxima, pessoal. Na cabeça do bicho. Primeiro o post é meu. Corno. Eu coloquei primeiro, olha lá do chat, tá ali. Me desculpe, mas o chat não mente. Olha aí, ó a bazuca, mano. Olha o estrago que faz a bazuca. A bazuca? Mano, tem uma divindade, é sério isso? Não tem, Não, mano. divindade pra quê, mano? Desmama. Não. Então, mano, ele foi burstado, velho. Ele foi burstado esse não era divindade que o mano tava usando ele, não? Não, que é um Não, trator, não. velho. Não, tinha laser. Comemoração Por que